Números capítulo 18. Os deveres e direitos dos sacerdotes e dos levitas. E o Senhor disse a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade do vosso sacerdócio. E também teus irmãos da tribo de Levi, a tribo de teu pai, tragam contigo, para que se unam a ti e ministrem a ti. Tu e teus filhos contigo ministraremos diante do tabernáculo do testemunho. E eles farão a tua guarda, e a guarda de todo o tabernáculo. Porém não deverão se aproximar dos utensílios do santuário e do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. E se unirão a ti, e farão a guarda do tabernáculo da congregação, para todo o serviço do tabernáculo, e o estrangeiro não se aproximará de vós. E vós fareis a guarda do santuário, e a guarda do altar, para que nunca mais haja ira sobre os filhos de Israel. E eis que tomei os vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. A vós eles são dados, como presente pelo Senhor, para administrar o serviço do tabernáculo da congregação. Portanto, tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em tudo o que é do altar, e dentro do véu, e vós servireis. Eu vos dei o vosso sacerdócio como serviço de dádiva, e o estrangeiro que se aproximar morrerá. E o Senhor disse a Arão: Eis que também te dei a guarda das minhas ofertas alçadas, de todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção, as dei a ti e a teus filhos, como estatuto perpétuo. Isto será teu das coisas santíssimas, reservadas do fogo, todas as oblações, todas as ofertas de alimentos, todas as ofertas pelo pecado e todas as ofertas pela transgressão que me apresentam, serão santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todos os homens o comerão, e será santo para ti. E isto será teu, a oferta alçada das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. Isto dei a ti e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, como estatuto perpétuo. Todo aquele que estiver limpo na tua casa, as comerá. Todo o melhor do azeite, e todo o melhor do vinho e do trigo, cujas primícias derem ao Senhor, as dei a ti. Todos os primeiros frutos maduros que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo aquele que estiver limpo na tua casa, os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Todo o que abrir a madre, de toda a carne que trouxerem ao Senhor, seja de homens ou de animais, será teu. No entanto, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. E os que tiverem que ser redimidos de 1 mês de idade, resgatarás, segundo a tua estimativa, por 5 shekels de dinheiro, segundo o shekel do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de uma vaca, ou o primogênito de uma ovelha, ou o primogênito de uma cabra, não resgatarás, porque são santos. Espargirás o seu sangue sobre o altar, e queimarás a sua gordura em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne deles será tua, assim como serão teus o peito e o ombro direito da oferta de movimento. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei a ti e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, como estatuto perpétuo. É um pacto perpétuo de sal perante o Senhor, para ti e para a tua semente contigo. E o Senhor falou a Arão: Não terás herança nenhuma na terra deles, nem terás qualquer parte dela. Eu sou a tua parte, e a tua herança entre os filhos de Israel. E eis que dei aos filhos de Levi todos os 10º em Israel por herança, pelo seu serviço que executam, o serviço do tabernáculo da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão do tabernáculo da congregação, para que não levem o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço do tabernáculo da congregação, e levarão a sua iniquidade. Isto será estatuto perpétuo, por todas as vossas gerações,
e entre os filhos de Israel não terão nenhuma herança. Mas os décimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado como herança aos levitas. Portanto, eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel não tereis nenhuma herança. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos levitas e dize a eles: quando receberdes os décimos dos filhos de Israel, que eu vos dei como herança, oferecereis deles uma oferta alçada ao Senhor, 1/10 dos décimos. E a vossa oferta alçada será contada como grão da eira, e como plenitude do lagar. Também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos décimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas, oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor delas, a sua santa parte. Portanto, dizei-lhes, quando oferecerdes o melhor deles, isso será contado aos levitas como o aumento da eira, e como o aumento do lagar. E comereis em todos os lugares, vós e a vossa casa, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço no tabernáculo da congregação. E não levareis o pecado quando deles oferecerdes o melhor, e não contaminareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Capítulo 19. A água da separação. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, sem defeito e sem mancha, e que nunca tenha levado jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do acampamento, e degolarão diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará o seu sangue com o dedo, e com ele espargirá à frente do tabernáculo da congregação, e fará isso 7 vezes. E alguém queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro, e a sua carne, e o seu sangue com o seu excremento, tudo queimará. E o sacerdote tomará madeira de cedro, e hisopo, e carmesim, e os lançará no meio do fogo da novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes, e banhará a sua carne em água, e depois entrará no acampamento, e o sacerdote será imundo até a tarde. E aquele que a queimou lavará suas vestes com água, e banhará a sua carne em água, e será imundo até a tarde. E um homem que estiver limpo recolherá as cinzas da novilha e as porá fora do acampamento em um lugar limpo, e ali serão mantidas para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, isto é, uma purificação pelo pecado. E o que recolheu as cinzas da novilha, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será estatuto perpétuo para os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinar no meio deles. Aquele que tocar no cadáver de algum homem será imundo durante 7 dias. E se purificará com isto no 3º dia, e no 7º dia estará limpo. Mas se não se purificar no 3º dia, não estará limpo no 7º dia. Todo aquele que tocar no cadáver de algum homem que esteja morto e não se purificar, contaminará o tabernáculo do Senhor. E essa alma será destruída de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será, e a sua imundícia estará ainda sobre ele. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar na tenda, e todo aquele que estiver na tenda, será imundo 7 dias. E todo vaso aberto sobre o qual não houver uma coberta, será imundo. E todo aquele que no campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou um cadáver, ou um osso de um homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. E para uma pessoa imunda, tomarão as cinzas da novilha queimada, para a purificação do pecado, e porão com elas água corrente em um vaso. E uma pessoa limpa tomará hisopo, e o mergulhará na água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todos os vasos, e sobre todas as pessoas que ali estiverem, e também sobre aquele que tocar um osso, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E a pessoa limpa, no 3º e no 7º dia, espargirá sobre o imundo, e no 7º dia ele se purificará,
e lavará suas vestes, e se banhará em água, e estará limpo à tarde. Mas o homem que estiver imundo e não se purificar, essa alma será destruída do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água da separação não foi espargida sobre ele, e ele será imundo. E isto será estatuto perpétuo para eles, e aquele que espargir a água da separação deverá lavar as suas vestes, e aquele que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo o que a pessoa imunda tocar também será imundo, e a alma que a tocar será imunda até a tarde. Capítulo 20. A morte de Miriam. Então vieram os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz, e ali Miriam morreu, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, e eles se uniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falou dizendo: Quisera Deus que tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, nem água para beber? E Moisés e Arão saíram de diante da congregação, à porta do tabernáculo da congregação, e caíram sobre seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara, e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água, e tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. E Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhes disse: Ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar água desta rocha para vós? E Moisés levantou a sua mão, e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes, e saíram águas abundantemente, e a congregação bebeu, e também os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porque não crestes em mim para me santificar aos olhos dos filhos de Israel, por isso não levareis esta congregação à terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e neles foi santificado. E Moisés enviou mensageiros de Cádiz ao rei de Edom, dizendo: Assim diz o teu irmão Israel: Sabes de todo o trabalho que tivemos, como nossos pais desceram ao Egito, e no Egito habitamos por muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e enviou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, uma cidade no limite dos teus termos. Eu te peço, deixa-nos passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Seguiremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado teus termos. E Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que eu não saia contra ti com a espada. E os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pela estrada, e se eu ou o meu gado bebermos das tuas águas, então eu pagarei por isso. Deixe-me apenas prosseguir a pé, sem fazer qualquer outra coisa. E ele disse: Não passarás. E Edom veio ao seu encontro com muita gente e com mão forte. Assim Edom recusou-se a permitir que Israel passasse por sua fronteira, e por isso Israel se afastou dele. E os filhos de Israel, toda a congregação, partiram de Cádiz e foram ao Monte Or. E o Senhor falou a Moisés e a Arão no Monte Or, junto à fronteira da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, pois ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque vos rebelastes contra a minha palavra nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e traze-os ao Monte Or, e despe a Arão de suas vestes, e veste-as em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e morrerá ali. E Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado.
e subiram ao monte Hor diante dos olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão de suas vestes e as vestiu em Eleazar, seu filho. E Arão morreu ali, no topo do monte. E Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a congregação viu que Arão estava morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias.